E aproveitando esse ensejo, né, na cerimônia, no mesmo lugar não, ontem também na cerimônia de recriação do programa Minha Casa Minha Vida, o Lula ele sugeriu, olha, não, isso é humanidade, gente. Ele sugeriu que as habitações venham com cercas, quintais e a varanda do Pum. Eu fui com a presidenta Dilma entregar casa em Governador Valadares uma vez, um conjunto financiado, acho que era pelo BNDES. Eu quase que derrubo a casa. Tal era a mau qualidade da casa que estava entregando. Não tinha porta, não tinha acabamento, não tinha muro separando uma casa da outra, nada. Quem não quer ter o seu quintalzinho cercado? Para o cachorro do vizinho não entrar no nosso quintal, ou não morder a nossa cachorrinha, ou a nossa galinha não ir para o quintal do vizinho, ele comer achando que é dele. Mas eu estava lançando um conjunto habitacional no Rio de Janeiro, e eu perguntei por que não pode ter uma varanda de 1 metro quadrado? O que vai encarecer essa casa? O que vai aumentar a prestação de 1 metro quadrado? Ou seja, eu ainda citei, tem dia que o cidadão não está bom do intestino, ele fazer a varanda do Pum. O cara está lá, vai lá fora, não fica dentro de casa fazendo as coisas. Bom. Deixa eu. Não dá pra acreditar. Enquanto passava a sonora aqui, eu tava perguntando, será que ele sabe o que é 1 metro quadrado? Pra usar justamente essa... Não, peraí, você tem que lembrar que se os livros de economia foram superados, os de matemática provavelmente foram. E os de geometria, então? Gente do céu, mas o homem é bom na comunicação, né, mano? E ele fala de um jeito que você bota uma... Não, ele é bom na comunicação ou é a plateia que é tonta? Não é, ele é bom. Ele tem o jeito de falar onde você... Eu falo que a questão com o Lula é o seguinte: para ouvir um discurso do Lula, você tem que ter pelo menos um pouquinho de conhecimento político, um pouquinho, não é muito, não é professor Marcelo Suano. No meu caso aqui, você tem que ter só um pouquinho de conhecimento político e só um pouquinho de pensamento crítico. Só para você se fazer a pergunta do seguinte: ele sabe o que é 1 metro quadrado? Ele tem noção do que seria uma varanda de 1 metro quadrado? É praticamente um azulejo, né, Paulo? Como a gente falou aqui. É um azulejo que você colocaria aqui, 1 metro quadrado só, que seria o quê? Um segundo banheiro. Você não cabe. Para você poder usar... Você não cabe na varanda. Deus do céu! E junta isso com um monte de... Eu fui com a presidenta Dilma entregar Minha Casa Minha Vida, eu quase mandei derrubar. Meu amigo, tu acabou de esculachar a presidenta Dilma. Entendeu como... Não, e fala de um jeito que parece que milagre que ele não falou que foi por culpa do Bolsonaro, porque aquela plateia teria aplaudido. Se ele falasse, a presidenta Dilma entregou essa casa, casa que era ruim... Será que ele vai fazer 186 milhões de casa de 1 metro quadrado? Boa pergunta. Será que ele vai fazer... Será que ele acha que mora em Boca Raton, sei lá, ou em condomínio fechado, porque ele acha mesmo que as casas que o Raton tem boca, disso eu não tenho dúvida. O Pavinato, isso que o Negão falou acerca dele ser bom do discurso, eu tive a oportunidade de vê-lo fazendo discurso aqui na Avenida Paulista. É assustador. Sabe qual é o grande problema? É que como ele não tem norteadores morais e conceituais, então ele olha para a plateia e ele tem o encantador de serpentes que o Ciro falava. Ele olha para a plateia e vai falando aquilo que a plateia quer ouvir. E ele percebe, porque ele tem o dom de olhar nos olhos das pessoas, e ele praticamente pilotiza. Ele percebe os trejeitos, está agradando, aí ele muda para cá. Então ele é capaz de falar que isso aqui é um copo, e as pessoas, isso é uma taça. Mas esta taça, ele muda, ele não explica. Ele vai mudando o movimento do discurso. Então ele acaba envolvendo. Então ele é bom nisso mesmo. Ele esculachou a Dilma, da casa que ela estava entregando. Ele detonou, e as pessoas gostaram. A Dilma. Mas aí é que está o detalhe, ele tem o dom da retórica. Aí fica sempre aquela questão. Ele tem um dom da retórica porque ele é um gênio ou porque ele é um doente? Sempre ficará essa pergunta. Porque muitas vezes o psicótico ele tem uma terceira hipótese de envolver. Tem a terceira hipótese. Porque ele é um gênio
Não é doente, é um transtorno. Transtorno, desculpa. Tá? Meu. A do DSM é dividido em doenças e transtorno. A psicopatia fica em transtorno. Sim. Então, porque ele é um gênio, porque ele tem um transtorno antissocial de personalidade, ou porque as pessoas, elas não são gênias, nem têm nenhum transtorno, mas não têm oportunidade de ter uma boa educação e quando tem, como nas escolas civil-militares, ele manda acabar. Mas sabe que eu lembrei de um texto do Aristóteles que se chama Arte e Retórica, né? Que foi o primeiro texto de comunicação, mais ou menos do século III a.C. E a crítica do Aristóteles era contra os sofistas, que eram demagogos que manipulavam todo o discurso dentro da democracia ateniense. Só que Aristóteles diz uma coisa interessante, que isso é uma técnica, né? Então, quando você fala em público, e geralmente essas figuras demagógicas acabam fazendo, é como se você estivesse diante de um público, de uma plateia. Então, você tem que despertar os sentimentos, as paixões dela. De repente, você fala baixo, de repente, estende a voz, faz uma piada, qualquer coisa do tipo. Então, o discurso do Lula, ele consegue, de fato, fazer com que os seus ouvintes não sejam eleitores ou cidadãos, né? É uma plateia que é guiada pelos sentimentos, as paixões, e quando a gente é guiado pelas paixões, a gente deixa a razão de lado, né? Então, você vai acreditar na varanda de 1 metro quadrado, seja lá o que for isso, né? Enfim, você vai acreditar que o Zanin não é amigo do Lula e assim por diante, né? Sabe por que varanda de 1 metro quadrado? Porque quando ele fala, independentemente do espaço, ele está dizendo o seguinte: vocês não estão recebendo aquilo que vocês merecem. É essa a mensagem que ele passa. Porque, olha, foi maravilhoso você falar do texto de Aristóteles e se referindo ao sofista, porque o sofista, ele se preocupava com a persuasão, ele não se preocupava com a verdade. Ele não estava preocupado com isso, então ele acompanhava os sentimentos do povo que ali está ouvindo. O Lula faz a mesma coisa, deixando de lado que os sofistas eram bons, eles tinham pelo menos um nível intelectual avançado, além do nível retórico. O Lula é retórica, apesar dele falar muito bem, viu? Ele não fala português errado. Eu tive a oportunidade, exceto se ele estivesse enganando todo mundo naquela plateia ali. Mas ele não fala o português. Quem ouve 1 metro quadrado por você dar um peido e aplaude, você tem que ser uma besta quadrada. Mas por isso que eu trago esta hipótese. Você não passa de um neurônio, você não tem a menor conexão. Mas aí é que está o detalhe, Pavinato. Na hora porque aí é mais fácil você tirar o ralo do banheiro, que é do tamanho do azulejo, sentar e peidar no ralo. Mas Pavinato, mas sabe qual é o detalhe? Por exemplo, essas pessoas está no discurso artístico, ou está na forma de trabalhar com a arte. A pessoa não processa a informação, ela processa a imagem que está sendo criada da falta que ele tem. Ou seja, eu não tenho o espaço que eu mereço. Aí ele fala, 1 metro quadrado. As pessoas nem calculam o que é 1 metro quadrado. Então, é isso que eu falei. Ele joga, não cabe. Ele joga qualquer dado. Você não. Então, ele joga qualquer dado e ninguém vai atrás de entender ou interpretar esses dados. Estão todos envolvidos. Já ficou cravado na tua cabeça. E o pior, você chega na tua casa e repete aquela mesma coisa. Então, essa informação, ela vai passando, de repente você vê pessoas ao teu lado falando. Não tem. Aí depois vem a Miriam Leitão e fala assim, nossa, que maravilha. Exato. Vem uma dessa e... Aí vem a segunda tropa. Alguém invalida, alguém que é... Aí vem a segunda tropa, que é a tropa que ocupa o terreno. Primeiro ele vai como um cavalariano, é um tanque de guerra, vai atropelando tudo. Depois é que vem a infantaria ocupa o terreno. A Miriam Leitão é a infantaria. Ela está indo lá e reforça, explica que esse 1 metro quadrado... Nossa, eu tô imaginando até o título do artigo. O peido mais cheiroso do Brasil. Isso seria um título bom, hein? Não, e a casa? É uma casa irreal, irreal pro padrão brasileiro. Quem hoje mora, quem tem condições, tem que ser muito rico hoje, para você ter uma condição de falar assim, cara, eu vivo numa casa e entre o meu vizinho e eu tenho ali uma cerca, que é para impedir que o cachorro... Olha que mundo doideira, né? Para impedir que o cachorro dele venha querer mexer com a minha cachorra ou mexer com as minhas galinhas. Eu acho muito louco quando ele dá essa pausa que nem você falou, né? Ele aumenta e às vezes ele fala, para mexer com as minhas galinhas. Eu sabe, uma picanha. Olha que... Agora são 15 horas e 46 minutos e nós estamos falando da minha casa... Minha vida, minha cerca, minha pulada de cerca. Olha que coisa curiosa que o Negão trouxe. Ele está criando a imagem para um público urbano de uma casa rural do interior.
Exatamente. Porque o público que vota nele é exatamente essa periferia das grandes capitais, porque não tem os acessos que os governos dessas capitais dão, que é o grande maioria. Uma casa que não existe divide isso. com cerca. Ele está colocando uma realidade rural da década de 50, que todo mundo tinha sua casinha, tinha ali o seu quintalzinho, que plantava isso, criava galinha, criava isso, criava aquilo. Isso não existe. Porque o público que ele está falando é o público que quer pegar um ônibus para ir fazer faculdade, trabalhar com robótica, o que quer que seja. Que peida em qualquer lugar. A imagem que eu tenho agora do eleitor nessas eleições nós vimos pessoas de dentro do seu ar-condicionado, em qualquer parte elegante do mundo, votando nele. Essas são as pessoas que eu acuso como culpadas por ele ter sido conseguido sucesso por uma razão. Não, pera. Essas são imperdoáveis. Não, porque a gente tem... Se por esse lado a gente tem aí a maestria do Lula na condução, né, do falar em público, vamos olhar direito, vamos fazer um meia-culpa da nossa direita, tá?